Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas desse mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sob nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Senhor, que nesse instante em que elevamos as nossas mentes e nossos corações na tua direção, para que através dessa humilde súplica possamos pedir proteção, misericórdia e amparo. Envolve-nos, Senhor, na tua paz, no teu amor e na tua luz. E se assim for permitido, Senhor, cura os irmãos e as irmãs enfermos do corpo e da alma, de acordo com o seu merecimento. Que possamos rogar à Mãe Santíssima, Mãe de todas as mães, que nos envolva com seu manto sagrado, que envolva o nosso planeta Terra, para que possamos nos unir num só pensamento, num só coração. E que possamos também pedir à equipe de conselheiro para que possa estar sempre ao nosso lado, iluminando os nossos lares e os nossos corações. E que assim possamos dizer: muito obrigado, Pai, muito obrigado pela sua misericórdia e pela noite de hoje. E que tudo que possa suceder, que seja em teu santíssimo nome. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos caravaneiros. Hoje estamos aqui mais uma vez para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço a Sérgio pela prece inicial, nos colocando em sintonia com a espiritualidade. E hoje vamos fechar o capítulo 27 do Pedi e Obtereis, onde temos no item 23 uma exortação de Santo Agostinho, feita em 1861, na comunicação que Santo Agostinho faz, e que vem fazer refletir sobre a felicidade que a prece proporciona. A gente pode dividir essa comunicação de Santo Agostinho para podermos entender melhor, de uma maneira didática, em 3 partes. A primeira parte, Santo Agostinho faz um chamamento, um vinde, um convite. A segunda parte, ele faz uma descrição de como é o mundo feliz, né? Uma descrição do momento contemplativo, né, desse mundo. E a terceira parte, ele faz uma exortação que nós devemos orar assim como o Mestre Jesus orou. Vamos ver então, parte por parte, dessa comunicação maravilhosa de Santo Agostinho que fecha esse capítulo 27. Então, primeiro ele diz: vinde vós que desejais crer. Ele coloca aqui então que a prece é fruto do nosso desejo, da nossa vontade. É preciso querer, é preciso ter vontade de entrar em sintonia. Então a prece é um ato do nosso desejo, da nossa vontade. Isso é muito importante, né? Ele começa desse jeito. Depois ele continua dizendo: os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos dar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Então, o que ele diz nesse trecho? Que a espiritualidade faz a sua parte. Então, quando entramos em sintonia, a espiritualidade com certeza está ali para nos oferecer toda a oportunidade de experimentar
essa contemplação. Continua dizendo: prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. Olha que interessante ele colocar que a prece é a filha mais velha da fé. Eu sou a caçula de 3 irmãos e sempre gostei de ser a caçula. Ser a caçula é muito bom porque os irmãos mais velhos que vão à frente vão nos mostrando o que dá certo e o que dá errado. E a responsabilidade, inclusive, eu sempre pensei nisso, dos meus irmãos mais velhos em relação a mim, era muito grande, né? E eu gostei que Deus me deu a parte melhor, que é de ser a caçula. Achei interessante, né, essa questão quando ele diz que a prece é a filha mais velha da fé. Então a prece, ela vem à frente, ela caminha à frente, ela nos precede, nos mostrando o melhor, nos mostrando o que deu certo, nos mostrando o que também pode dar errado. Achei ótima essa analogia e me identifiquei muito com ela. Então, a prece, como filha mais velha da fé, ela nos alerta em relação a qual caminho devemos seguir. Continua Santo Agostinho dizendo: no recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Então, nesse trecho, o que a gente vê na colocação de Santo Agostinho? Que se nós queremos a ajuda de Deus, se nós queremos entrar em prece, nós precisamos o quê? Nos sintonizar com Ele. Nós precisamos entrar em sintonia. Então, orar é entrar em sintonia com esse mundo espiritual. E para entrar em sintonia, diz Divaldo Franco, estava ouvindo ele essa semana, nós precisamos nos esvaziar do nosso ego. Isso é muito lindo, porque às vezes a gente se exalta demais, a gente se apega demais, a gente se acha muito, né? Então, para entrar em sintonia, eu preciso me esvaziar de todos esses apegos, de todas essas vaidades, para poder entrar nessa sintonia. E Santo Agostinho termina essa primeira parte do chamamento dizendo: apóstolos do pensamento, é para vós a vida. A alma se desliga da matéria, olha que interessante, e se lança por mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Aqui ele coloca como é você entrar em atitude contemplativa, onde você se desliga da matéria e você começa a contemplar a beleza da espiritualidade. Você começa a ter a visão do que é o mundo de maravilhas, de delícias. É um pré-estágio de perfeição. Porque o que é o mundo feliz? O que é essa felicidade que a prece nos proporciona? É um pré-estágio, aquilo que um dia seremos, que é o estágio de perfeição total. Agora a segunda parte, então, dessa comunicação de Santo Agostinho, onde ele faz, então, uma descrição do mundo feliz. Ele começa dizendo: avançai, avançai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons agudos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques, por entre as delícias que caminhareis. Ele coloca aqui um mundo harmonioso, o mundo feliz, é um mundo de delícias,
um mundo onde não há confusão, ele diz, que tem na Terra. Não há essa confusão da matéria. É um mundo de boas vibrações. Continua ele dizendo: a vossa linguagem não poderá exprimir essa felicidade. Vejam, a gente não tem nem condição de entender essa felicidade total, né? Tão rápida ela entra por todos os vossos poros. Tão vivo e refrigerante é a fonte em que orando se bebe. Que coisa linda, né? Doces vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira. Olha, interessante essa experiência contemplativa. É lógico que ele coloca aqui toda uma linguagem poética para expressar a felicidade, a harmonia, a sintonia com esse mundo perfeito, com esse mundo maravilhoso que Deus quer que todos nós cheguemos um dia, né? E interessante quando ele fala doces vozes que a alma ouve e aspira. Nós podemos perceber aqui que nesse momento o que ele quer dizer é quando a gente ouve os nossos mentores, quando a gente percebe e sente a inspiração que a espiritualidade nos dá. Quando eles sopram nos nossos ouvidos, quando eles colocam em nós aquele desejo do bem, da caridade. Então a gente já percebe aqui essa sintonia com a espiritualidade em que, ao eu me desprender, me esvaziar do meu ego, eu consigo penetrar e ouvir e entender toda essa maravilha que a espiritualidade quer me trazer. E aí então eu dou o meu passo, e aí então eu me desabrocho, e aí então eu vou pelo caminho justamente que a prece, filha mais velha, me mostra. É lindo isso, né? Essa experiência contemplativa que ele descreve assim de uma maneira tão poética. E termina essa parte de descrição dizendo que essa experiência não tem a mistura de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Então é esse alcance, sem os desejos da carne, sem a influência egoísta da matéria, o apego excessivo dos bens materiais, de tudo aquilo que me envaidece, eu consigo então, quer dizer, não tem esses desejos, esses interesses egoístas, aí eu percebo a divindade, a dimensão, né, do mundo contemplativo. Lindo isso, né? E entramos agora então na terceira parte. A terceira parte onde Santo Agostinho nos exorta, né? Começa dizendo assim: também vós orai como Cristo. Então agora ele diz que devemos orar como o nosso mestre. O nosso mestre é um exemplo de quem estava num padrão vibratório com o Pai o tempo todo. Então é claro que ele é o mestre em todos os sentidos, inclusive da oração, da prece. Nós vemos Jesus muitas vezes se retirando para orar, se recolhendo para orar. Às vezes ele convida 2 ou 3 apóstolos para ir junto com ele. Nós vemos Jesus orando pelas pessoas, nós vemos Jesus o tempo todo em sintonia, constantemente ele mantinha esse padrão vibratório com o Pai. Então ele é o exemplo. E Santo Agostinho continua orando como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota e ao Calvário. É preciso que nós saibamos, né, ir até o nosso destino, seja ele qual for, seja a dificuldade que for que enfrentemos. É perseverança.
Jesus chega a orar, né? Sabemos que chega a suar sangue. São Lucas, como médico, né? Ele relata isso, né? Que Jesus sua sangue quando ele faz a prece e diz: Senhor, se for possível, ó Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Então, é ir aonde se tem que ir, seja qual for o preço que tenhamos que pagar, seja qual for a missão que tenhamos que fazer. É isso que Jesus fez. Continuando, Santo Agostinho diz: carregai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que lhe perpassavam na alma, se bem que vergado ao peso de um madeiro infamante. A dor, ao caminhar, ela se torna mais leve do que a dor quando a gente está parado. Não sei se vocês já perceberam isso. O próprio andar alivia a nossa dor. Exercita, né, o nosso corpo, o nosso pensamento, e a gente acaba transformando essa dor num grande aprendizado. A emoção de andar, de se exercitar, ela é tão gratificante que ela faz superar a dor. E Santo Agostinho termina então essa exortação dizendo: ele, Jesus, né, ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada do Pai. É a mensagem que o Consolador nos traz. A doutrina espírita nos dá a certeza de que a recompensa das nossas atitudes, da nossa encarnação, das nossas encarnações, não é para agora. Ela é para o futuro, para uma vida eterna, para uma vida que virá. Então, caminhar hoje é a construção para a gente usufruir disso num momento posterior. A gente às vezes planta, rega, vê a planta crescer e outros é que vão colher o fruto. E é isso. E nós também vamos colher mais tarde, depois. Então, a felicidade que a prece nos proporciona, nessa exortação de Santo Agostinho, nos mostra que essa experiência é algo preliminar àquilo que realmente será ao nosso desprender total da matéria no desencarne. Então, por enquanto, a gente vai experimentando, né, esse mundo contemplativo através da prece, e isso que Santo Agostinho coloca que é possível. Eu gostaria de fazer com vocês agora uma reflexão que eu acho muito interessante, a gente trazer a questão da ciência para explicar e para comprovar coisas que nós sabemos na nossa experiência, mas essa comprovação científica eu acho muito interessante. Então, tem mais ou menos 2 décadas que foi descoberto, né, pela ciência um ponto de Deus no cérebro. Nós temos uma pesquisadora, Dana Zohar, ela é física e filósofa americana, uma pesquisadora da existência desse terceiro tipo de inteligência que aumenta os horizontes das pessoas. Ela é autora de 2 livros principais, ela tem outros, mas 2 livros principais, O Ser Quântico e a Sociedade Quântica, onde ela coloca essa evidência científica desse ponto de Deus. E isso é muito importante, eu acho, para nós, né, essa evidência. Nós temos a inteligência intelectual, a inteligência emocional, e Dana Zohar, ela coloca essa inteligência espiritual, que é esse ponto
de Deus no cérebro. Nos lobos temporais, né, aqui nas laterais, que o lobo temporal é responsável pela questão das emoções, da memória, e eles evidenciaram, né, cientificamente, que esses pontos são ativados conforme a pessoa entra numa sintonia com coisas que ela acredita. Então, várias crenças que podem ser, não estão ligadas à religião em si, mas à espiritualidade. Então, foi feito várias pesquisas com pessoas, com monges, em templos católicos, evangélicos, cultos de umbanda, candomblé, seja o que for, quando a pessoa entra nessa sintonia, ela ativa esse ponto no cérebro, todas ativam esse mesmo ponto, por isso eles começaram a chamar de ponto de Deus, né? E Dana Zohar, ela coloca que o que é esse, quando perguntaram para ela o que é esse ponto, olha que interessante que ela coloca, que num contexto mais amplo de sentido e valor, tornam-se mais efetivos esse ponto, capaz de usar o espiritual para ter uma vida mais rica e mais cheia de sentido, adequando o senso de finalidade à direção pessoal. Então, o QS, que é essa quantidade, né, de ativação dessa inteligência espiritual, aumenta os nossos horizontes e nos torna mais criativos. É uma inteligência que nos impulsiona, é com ela que abordamos e solucionamos problemas na vida. É ela que usamos para desenvolver valores éticos e crenças que vão nortear as nossas ações. É uma energia motivacional de relações interpessoais. É muito bonito e muito nobre, né, a gente perceber essa comprovação científica daquilo tudo que Santo Agostinho vem falar nesse item, nessa comunicação. Em relação a esse ponto de Deus no cérebro, é uma coisa importante, todos nós temos esse ponto. Agora, a quantidade, o desenvolvimento desse ponto depende também de cada um. Nem todos conseguem ativar da mesma maneira. Isso também é interessante, que aí vem para nós, dentro da espiritualidade, depende do momento evolutivo de cada um. Dana Zohar, ela identificou 10 qualidades comuns nas pessoas que têm essa inteligência espiritual, que ela chama. Pessoas que praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. Pessoas que são conduzidas por valores humanos, são idealistas e creem na vida. Pessoas que têm capacidade de encarar desafios e utilizar a adversidade a seu favor. Pessoas que são holísticas, que têm a visão do todo integrado e a percepção da unidade. Pessoas que celebram a diversidade como fonte de beleza e aprendizado. Pessoas que têm independência de pensamento e comportamento. Pessoas que perguntam sempre por quê, para quê. São agentes de transformações. Pessoas que têm capacidade de colocar as coisas e os temas num contexto mais amplo. Pessoas que têm espontaneidade de gestos e atitudes e são equilibradas emocionalmente. Pessoas sensíveis, fraternas e compassivas. E, para fechar, não poderia ser diferente, trago aqui uma mensagem de André Luiz, no capítulo 6, Dentro da Noite, do livro Obreiros da Vida Eterna, quando numa experiência ali de oração, Zenóbia
faz uma oração, né, convoca que todos acompanhem e assim ela presta auxílio a um irmão que está muito necessitado. E aí André Luiz, vendo essa experiência de oração profunda, comandado por Zenóbia, ele diz: mais uma vez reconheci que a prece é o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Sabe o André Luiz, né? Vamos à nossa prece final. Pai de infinita misericórdia, mais uma vez estamos aqui, ó Pai, na Tua presença e diante de toda esta espiritualidade amiga, nossos mentores, nossos guias espirituais, conselheiro, todos os espíritos de luz que nesse momento nos acercam, nos circundam e nos iluminam. Estamos aqui para agradecer. Muito obrigada por essa noite de estudo. Muito obrigada por essa comunicação linda de Santo Agostinho, nos exortando a querer. E dizemos, ó Pai, que nós queremos, desejamos muito entrar em sintonia contigo, experimentar desde já as delícias desse mundo feliz, as delícias das oportunidades de crescimento que no dia a dia Tu nos dás. Às vezes experiências dolorosas que nos custam dor, sofrimento, mas, ó Pai, queremos agradecer porque através delas nós estamos evoluindo, estamos aprendendo a vencer o nosso egoísmo, a vencer todas as amarras que nos prendem ao nosso ego. Confiamos a Ti as nossas vidas, junto com todas as vidas de nossos irmãos, especialmente aqueles que estão sofrendo muitas dificuldades da dor, da doença, do desemprego, do desabrigo, do desconsolo, da decepção. Confortai, Senhor, o coração de cada um dos Seus filhos. Tu, que sabe tudo de nós, que nos conhece, nos sonda e nos ama, que nos criaste como centelhas divinas. Confiamos a Ti as nossas vidas e damos todos juntos o nosso graças a Deus.